Entender sobre o processo eleitoral através da história. Você sabia que essa foi a primeira urna eletrônica lá no ano de 1996? Pois é, a maioria dessas pessoas também não sabia. Por isso, deram antes uma passadinha aqui no Memorial Eleitoral. A urna seguinte, que é de 98, vejo que a tecla é mais inclinada do que aqui, tá? Porque a gente percebeu o seguinte, pessoas altas como eu não conseguiam enxergar, porque olhar de frente. Aí eu tinha que abaixar para conseguir enxergar. Ora, um idoso tinha dificuldade de fazer isso, então vamos evoluir a urna, né? Depois de conhecer a história, foi hora de entender um pouco mais sobre o processo eleitoral. Falar para líderes religiosos tem um objetivo: conscientizar e fazer a informação chegar ao maior número de pessoas. A educação cívica, moral e cívica, ela persiste dentro das religiões, principalmente da nossa, da Umbanda, que não é somente aquela coisa de terreiro lá, não. Nós tratamos de orientar o nosso povo na questão do voto, na questão legal, quanto à eleição dos cidadãos nossos. Durante o evento, a equipe técnica da Justiça Eleitoral apresentou aos líderes religiosos as normas aplicáveis ao processo eleitoral, inclusive sobre o abuso de poder nas eleições. O principal objetivo sobre o comando do desembargador Márcio Vidal é trazer, aproximar do Tribunal Regional Eleitoral os líderes, no caso de hoje os líderes religiosos, que são formadores de opinião, não no intuito do líder indicar este ou aquele candidato, este ou aquele partido. Com eles há uma demanda de público, os fiéis, e dentre os papéis seria então a formação moral. E quanto mais moralizada a pessoa, menor o risco dela cometer uma infração ou mesmo um ato de corrupção. Outra preocupação é com relação à chamada fake news, notícias falsas que podem ser divulgadas por qualquer pessoa na internet, através das redes sociais, por exemplo. As pessoas devem tomar mais cuidado, o maior controle está com a própria sociedade. Então, quando recebe uma informação, antes de sentir tentado repassá-la, verifique a fonte, porque existem N sites confiáveis em que poderão ser perfeitamente consultados antes de você reenviar essa notícia falsa, né? Por isso as denúncias são tão importantes e aplicativos como esse, o Pardal, criado pelo Superior Tribunal Eleitoral, podem ajudar. Nós temos 3 aplicativos, temos mais aplicativos na plataforma do Tribunal Eleitoral, mas esses 3 aplicativos são voltados diretamente ao público externo. O Pardal tem a natureza de pegar infrações, né, eleitorais, como outdoors ilegais e assim por diante. O Caixa 1 é uma plataforma já voltada ao controle social, então não simplesmente a infrações, mas a verificar se o candidato tem gastado dinheiro de campanha eleitoral de forma que foi declarada da Justiça Eleitoral, porque isso culmina na prestação de contas futura. E o aplicativo Soberano, que é um aplicativo direcionado a permitir que a população possa criar projetos de lei de iniciativa popular e fazer com que esses projetos sejam aprovados popularmente e incluídos no trâmite processual no Poder Legislativo.